E aí galera, bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal Jota Joga. As horas passou, o Jota Joga chegou. E galera, hoje eu vou explicar pra vocês o que é remanescente e agonia no universo de Five Nights at Freddy. Bom, vamos começar por algo bem importante na verdade, que é nós não podemos começar pelas coisas mais assombradas da história da franquia sem começar do início. Nós vamos ter que voltar lá no passado e ver o que aconteceu lá no início da história da franquia para eu explicar. Bom, nós vamos ter que entender algumas coisas, como os incidentes que aconteceram lá no restaurante. Estão cansados de saber o que aconteceu com a Charlie, ou sendo assim, a Puppet foi lá, o Elefth foi lá, fez aquilo com a Charlie. Vocês já sabem tudo o que aconteceu lá. Mas, bom, eu vou ter que explicar um pouco mais porque eu vou ter que explicar algumas coisas sobre o que é realmente essas coisas meio assombradas da franquia. Bom, pra quem não entende o que são essas coisas assombradas, é que quando alguém pode morrer, tipo, vamos supor, a pessoa morre, sei lá, atropelada ou, sei lá, de alguma forma assim mais violenta, ela pode se apegar a um objeto próximo ou simplesmente ficar preso ao lugar. Entendeu? É mais ou menos isso que eu tô tentando dizer pra vocês. Então, sem mais delongas, a gente vai começar pela primeira coisa. Explicando que, tipo, tem uma história dos livros onde acontece basicamente isso daqui, ó. A menina é trucidada pelo animatronic, virando um monte de carne, só que ela continua lá. A alma no universo FNAF vai pra algum lugar, sendo pelo outro lado ou ficando aqui presa em alguma coisa. Ela continua ali, mesmo sem sentir nada, só existindo. E muitas vezes ela perde a memória. A pessoa perde as memórias, quem ela é, ela se esquece de tudo, só se lembrando de poucas coisas insignificantes. Então, caso você realmente se importe com alguma coisa assim, eu vou explicar pra ficar mais, sabe, entendível para as pessoas aí. Bom, vamos começar pela agonia. Afinal, entre o remanescente e a agonia, ele é o mais fácil aqui de se explicar. Afinal, no universo FNAF, o que já é dito nos livros é que sentimentos existem. Quando você fala com plantas ou, sei lá, sente sentimentos, essa energia, esses sentimentos são espalhados pelo local. A coisa da energia se espalhar e permear as coisas. Bom, no universo FNAF não existe só agonia. Afinal, tudo que dá a entender com a história Real Jake, o verdadeiro Jake, dá a entender que o Jake, ele morre sem sentir nenhuma energia ruim. Ele tinha uma vida meio que boa, afinal, ele tinha um pai que o amava, que na Fazbear Fright é bem raro. Ele tinha amigos, ele tinha uma família, ele tinha bastante dinheiro, ele tinha uma vida até que boa. Só que um problema o perseguia, o câncer. Então, um dia ele acaba morrendo, mas em vez dele se tornar um espírito vingativo, ele se tornou só uma alma que ficou nessa terra vagando por aí num corpo de um manequim, que depois virou fantasma despedaçado, se juntando com o Fett, que tinha uma criança lá dentro também, sendo muito possivelmente a criança vingativa desse universo, a Cassidy. Sim, as Fazbear Fright são canônicas pro jogo, então meio que a maioria das histórias ali dentro existem no universo FNAF e tudo ali meio que aconteceu no FNAF realmente. Agora falando sobre agonia, a gente tava falando sobre um sentimento bom, mas que parecia ser a agonia. Era um sentimento, mas não era do mal, negativo, sabe? Tipo, do mal mesmo. Bom, o que tudo indica é que isso daí seria tipo um sentimento inverso, que parece tipo, qual que seria o nome disso? É que o sentimento inverso seria tipo, como a gente daria um nome pra uma coisa assim? Se é o inverso de agonia, seria prazer, alguma coisa assim? Já que a agonia não é só agonia mesmo, também a raiva e também tristeza. Então é meio esquisito esse sentimento. Uma mistura de um monte de coisas ruins, entendeu? Então o sentimento oposto deveria ser tudo que é de bom que existe no universo de FNAF. Mas é só isso que a gente tem sobre a agonia. Logo eu vou dar algumas descrições sobre as habilidades dela. Só que primeiro eu vou ter que dar uma explicação de como ela age nas coisas. Bom, esses que você está vendo na sua frente são os Paper Pauser, ou bonecos de, sei lá o que, são de pratos, pratos. Bom, que nem uma pergunta no filme, se tudo tem criança, o que tem dentro do cupcake? Vamos mais fundo nessa pergunta, o que tem nos bonecos de prato e no Balloon Boy? Isso é meio esquisito agora pensando por esse lado, né? Bom, eu posso te explicar. O que tem dentro dessas coisas são a agonia. A agonia é esse sentimento que acaba meio que sendo um sangue de alma. Quando tem almas no lugar, meio que a agonia acaba se espalhando pelo lugar. É como se, vamos supor que é uma bateria. A bateria acaba tendo algum lugar quebradinho, algum rachado assim. Ele acaba simplesmente vazando os componentes de dentro dela. Isso é a agonia. Simplesmente explicando de uma forma mais simples, é o sangue de uma alma. É quando uma alma sangra dentro do universo de FNAF, entendeu? É meio esquisito, mas acho que deu pra entender. Bom galera, agora eu vou listar algumas coisas que a agonia tem, algumas habilidades que ela tem. Sendo uma delas, bom, um animatronic pode ser possuído por causa do remanescente, que eu já vou explicar o que é.
mas ele pode também ter agonia. E aí vem uma das habilidades da agonia: aumento de habilidades sobrenaturais. Bom, com isso meio que animatronics possuídos podem ficar meio que mais poderosos, não só tendo habilidade de sair andando por aí, mas os animatronics clássicos do FNAF 1, FNAF 2, bom, eles são possuídos por armas de criança, certo? Mas é citado nos livros em alguns lugares que eles têm força, ou melhor, super força para arrancar a porta de banheiros e quebrar muita coisa. Como nos livros, onde os animatronics trancados nos porões acabam só ouvindo o nome William Afton e quebram a porta do porão e saem correndo para fora, indo atrás do William no meio da floresta. Ou sendo assim, a agonia tem a habilidade de aumentar os poderes dos bichos, não só a super força, mas a manifestação de alucinações mentais, tanto mentais como eu disse, ou tanto físicas, além de projeção de coisas, como no Into the Pit, onde tem o Springbone. E sim, aquilo ali não é o William Afton em si, mas sim é nada mais e nada menos do que a memória. Eu vou explicar, nada mais e nada menos do que, bom, as crianças, elas viram o William assim. Afinal, imagina, você é uma criança, você tá num restaurante onde você fica boa parte da sua tarde e do nada chega um coelho, sequestra um monte de crianças, os animatronics dão um pau. Afinal, uma coisa que eu esqueci nos meus vídeos verdadeiros, os vídeos originais de FNAF, onde eu contava a história de FNAF, eu esqueci só de uma coisa, de explicar isso. O William Afton, quando ele foi sequestrar as crianças, ele fez os animatronics darem pau, fazendo movimentos totalmente aleatórios e desordenados, parecendo mais bestas ambulantes do que animatronics. E exatamente, imagina as crianças vendo os animatronics, gritando e fazendo movimentos estranhos, um monte de gente correndo para um lado para o outro, crianças desaparecidas e um coelho esquisito andando para cima para baixo. Eles pensariam que o William seria uma abominação. Por isso as crianças vê aquele bicho daquela forma, parecendo ser mais um parasita do que alguém dentro de um traje de Springlock. Bom, então uma agonia tem esse poder de literalmente transformar uma memória em uma dimensão, além de aumentar habilidades, por aí vai. Além de habilidades de tentáculos. Ah, e também isso não dá imortalidade, então sim, a agonia é só esse poderzão, mas se você tomar um tiro, você morre, né? E também, aparentemente ela tem a habilidade de sugar almas, afinal, quando o fantasma despedaçado toca as pessoas no livro, todas acabam ficando com olhos pretos e morrem instantaneamente, assim. É muito poder com a agonia. Você tá vendo essa senhorita aí na sua frente? Ela é a Leonor, eu chamo ela de bicho fino. Só os entendedores entenderam porque esse bicho é muito fino, mano. Não do jeito bom, sim, que ela literalmente parece um palito de dente. Bom, vocês acabaram de ouvir que, né, tem habilidades de tentáculos, agonia. E essa bicha, literalmente, no momento do livro, tira tentáculos de dentro da boca e literalmente tenta sugar um detetive pra dentro dela. Lá ele, 1000 vezes. A próxima coisa que a gente vai falar tem que envolver o William Afton, é claro, ele sempre volta, ou era assim até uns possíveis retcons aí atrás. Bom, se a gente vai falar de remanescente, a gente tem que falar do William, atacado, o ruim, o malvado, o coisa ruim que sempre volta. O homem por trás do ruim, vulgo eu, salsicha, o atacado, eu acho que falei de novo. O que seria o remanescente, essa coisa que tá na tela aí? Bom, o remanescente nada mais nada menos do que o metal líquido, sim, metal líquido, que tem habilidades como regeneração. Essa regeneração foi vista e descoberta com o Michael Afton, mesmo estando tudo arregaçado e aberto, continuava vivo. Imortalidade, o homem ruim sempre volta. Memórias da pessoa acabam sendo mantidas com o remanescente. Traços da pessoa, como emoções, gostos da pessoa, coisas só que a pessoa faria. O remanescente é realmente forte. E caso, bom, agora a gente vai ver uma coisa muito surtada que é famosa, grande, a sala de escavação. A tradução correta para essa sala. Bom, essa sala era usada justamente para o que eu ia dizer. Tem uma habilidade do remanescente, que é aguardar a memória. Não importa se a pessoa morreu ou se o animatrônico já foi jogar de vaso. O remanescente ele pode ser injetado em um corpo de animatrônico. Então se você ainda tiver alguma parte daquele animatrônico, você pode simplesmente derreter aquilo. Conseguir o remanescente de volta. Aparentemente existe o remanescente onde tem uma consciência dentro e um onde não tem a consciência de ninguém lá dentro. E assim você pode usar o remanescente sem consciência para então conseguir regeneração, imortalidade, por aí vai. Já citei todos ali atrás. O remanescente também pode ser uma nuvenzinha que fica voando pelo lugar. Ela é uma nuvem que parece ser uma daquelas bolhas de sabão, só que a diferença é que ela parece brilhar. E se tiver muita agonia por ela pode virar o Shadow Remanescente. Se lembrando que o William não descobriu o Shadow Remanescente nem a agonia, ele não sabe que isso existe no universo FNAF. Bom, esse é o vídeo, falou e fui!